Olá pessoal, mais uma quarta-feira, eu sou o Pastor Alan e nós estamos aqui com mais um Quarta-feira para abençoar a sua vida. Quarta-feira é um dia muito interessante porque nós estamos no meio da semana, né? Nós ainda estamos longe do fim de semana, mas também já passou um bom tempo, a segunda, terça, e no nosso caso aqui agora, nós já passamos a quarta-feira toda, então provavelmente hoje você já trabalhou tudo que tinha que trabalhar na quarta-feira. E conforme o seu trabalho, talvez você ainda tenha quinta, sexta e às vezes até meio sábado para trabalhar. Conforme o seu ofício, você ainda vai ter o sábado todo para trabalhar. Mas a ideia hoje é justamente nós conversarmos sobre esse presente do Senhor chamado trabalho. Será que trabalho é bom? Será que trabalho edifica? Será que trabalho é um castigo? Vamos pensar sobre isso? Antes de nós começarmos, eu queria orar e pedir a Deus que abençoe a sua vida, para que nós possamos poder conversar depois adequadamente. Vamos orar? Senhor, eu agradeço pela oportunidade e com muita licença eu chego à casa das pessoas agora nesse culto de hoje, que a sua mensagem, que as suas escrituras possam falar ao nosso coração e nós possamos aprender as lições pelas quais o Senhor separou no dia de hoje. Que nós possamos colocar diante do Senhor cada um dos nossos momentos, cada uma das nossas dores, cada um dos nossos desafios, hoje em especial na nossa área de trabalho, nas nossas profissões, nas nossas realizações, no nosso comércio, que nós possamos colocar diante do Senhor e que a sua mão conduza da maneira mais preciosa possível e assim nós possamos nos achegar ainda mais ao centro da sua vontade. É o que nós pedimos, desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pensando no que falar aos senhores, eu separei um tema que para mim é precioso, é a essência da minha conversão. Eu realmente assumi um compromisso com Deus no instante que eu entendi o que as Escrituras falam a respeito do trabalho. Eu posso ter uma série de defeitos, eu posso ter uma série de problemas, mas uma coisa da qual eu tenho certeza que não posso ser recriminado é na vontade de trabalhar. Sim, é uma característica pessoal. Tem gente que, para quem o trabalho não é tão precioso, para mim o trabalho é precioso. Por isso eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho do que as Escrituras dizem e a partir dali a minha visão a respeito desse tema. Então, que hoje seja, o meu desejo de coração, que hoje seja uma bênção para a sua vida no ambiente do trabalho também. Primeira coisa que eu queria começar é ensinando espanhol. Já que eu sou professor e sou professor de espanhol também, né? Sou tradutor de espanhol, queria começar ensinando uma pergunta em espanhol. Olha só que culto chique, né? Hoje tem aula de idiomas até. Mas em espanhol tem uma pergunta bem interessante, que diz quando uma pessoa quer saber a profissão da outra, quer saber o que o outro faz da vida, a pergunta não é com o que você trabalha, nem o que você faz. Né? São perguntas que a gente faz em português. Né? O que você faz? Com o que você trabalha? Qual a sua profissão? Né? Em espanhol, a pergunta é a que te dedicas? Ou seja, você se dedica a quê? Aonde está, né? Onde está o seu foco? Onde está a sua dedicação? Quando você pergunta em espanhol, a que você se dedica, né? A que te dedicas? Quando você pergunta em espanhol, a que uma pessoa se dedica, você está dizendo, na essência, você está perguntando qual é a profissão, qual é a ocupação dessa pessoa. E isso é precioso. As línguas não usam verbos à toa. Com essa pergunta, nós podemos entender que o nosso trabalho é um ponto de dedicação. É um momento de dedicação. É um momento em que nós entregamos algo a alguém.
Eu não sei se no culto de hoje foi usado esse termo, mas há um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Agora eu não estou lembrando se usaram ou não, mas há um momento chamado de dedicação de dízimos e ofertas, né? E a ideia de dedicar é exatamente a mesma, é ofertar, é colocar à disposição, né? Então é abrir mão de. Quando nós nos dedicamos ao nosso trabalho, nós fazemos exatamente isso. Nós vendemos, nós entregamos, nós aplicamos ali a nossa capacidade, a nossa força, o nosso conhecimento, a nossa ação. Entendeu? Quando você está fazendo isso, quando você está trabalhando, você está fazendo isso. Seja você a função, a profissão que tiver. Independente de qual profissão você tenha, o que você faz é isso. Quando você é o patrão, além de você recolher dos seus funcionários as horas de trabalho dele, você está colocando ali também as tuas horas de trabalho, de gestão, de cuidado daquele negócio. Seja um negócio muito próspero, da qual você não precisa nem estar ali, porque ele já se caminha por si só, você teve tempos de planejamento, de estrutura, né, e a construção prévia para depois recolher os frutos. Então o trabalho, ele demanda uma dedicação. Às vezes nós estamos em um trabalho em que a dedicação recompensa grandiosamente, às vezes o trabalho, a recompensa nem é tão grande assim, mas a ideia permanece essa. E nós sentimos que o trabalho não vale a pena justamente quando essa dedicação não tem a contrapartida, né? Muitas vezes é a contrapartida financeira. Então, a ideia de que nós nos dedicamos ao trabalho, ela é uma ideia bastante comum. Ela é uma ideia usual e não tem nada a ver, ou seja, no sentido de que não precisa estudar a Bíblia para pensar nisso, né? Então, quando nós olhamos para a sociedade como um todo, nós compreendemos que o trabalho é fruto da nossa dedicação, do tempo em que nós gastamos de horas, seja hora intelectual, seja hora laboral, né, de mão na obra mesmo, seja horas de conhecimento, seja horas... Nós dedicamos horas, tempo, vendemos o nosso conhecimento, vendemos a nossa ação para a realização de uma determinada tarefa. E é justamente, e esse é um conceito empresarial, esse é um conceito que está por aí, né? Não precisa ser cristão para pensar nisso. E ok, isso não significa que esse pensamento, por não ser, ele não se conflita com a Bíblia, a Bíblia não coloca isso como errado. Pelo contrário, né? A própria Escritura vai dizer lá em Gênesis, logo após a queda, de que o homem comerá do suor da sua fronte, ou seja, comerá do labor, do trabalho, da sua ação. E aí, então, nós precisamos olhar para o trabalho, já que ele é uma questão de dedicação, inclusive de identidade, nós precisamos olhar para o trabalho e compreender se ele pode ou não ser uma bênção na nossa vida. E aqui nós chegamos em um ponto essencial. Eu sou pastor de uma igreja batista. A igreja batista, ela tem por teologia a teologia reformada. E na reforma protestante, um dos pontos essenciais da reforma protestante é a compreensão de que todo o trabalho é abençoado por Deus e é o ministério do cristão. O seu ambiente de trabalho é o seu ministério. E talvez você diga assim, mas para um pastor é muito fácil, porque ele já trabalha na igreja. Então, eu queria te corrigir, porque o meu trabalho é fora. Eu sou um tradutor, eu sou um professor, eu trabalho fora, eu trabalho com cliente, eu trabalho com prazo, eu trabalho com meta, eu trabalho com correção de atividades, eu trabalho com produção de textos e de materiais para a universidade, ou seja, eu tenho um trabalho talvez muito semelhante ao seu, talvez na prática um pouco diferente, mas eu sou trabalhador CLT tanto quanto você, e que demandam horas e tal, e tudo, e ainda assim arranjo um tempo,
tenho a minha agenda programada para, de tempos em tempos, estar com os irmãos e, de vez em quando, tendo a oportunidade de ministrar sobre a sua vida. Então, eu conheço bem a realidade, né? E esse trabalho como professor na universidade não é o único trabalho que eu já tive trabalhos de outras demandas também, já trabalhei em escritório, já trabalhei em outras atividades, né? Então, são ambientes naturais de que todos nós trabalhamos. São ambientes que todos nós convivemos. E tem patrão, e tem cobrança, e tem todas essas desventuras. E aí, então, eu queria fazer uma rápida caminhada com vocês. A primeira é de que há uma visão de que o nosso trabalho ele é fruto do castigo do pecado e que, portanto, trabalhar é um castigo. E talvez essa seja a sua visão, e essa visão é muito comum em países cuja tradição é católica. Olhar para o trabalho é algo muito ruim, e na nossa sociedade costuma ser assim. Então a pessoa levanta dizendo, tem que ir mais um dia, tem que matar mais um leão, hoje é mais um dia de sofrimento, e quando chega a hora de livrar-se do trabalho, é a hora feliz, né? Tem inclusive o pessoal que costuma na sexta-feira, depois de já ter trabalhado a semana toda, ter o happy hour, né? A hora feliz. Por quê? Porque isso você está dizendo que todas as outras horas foram infelizes. Então, automaticamente, ao pensar assim, nós estamos dizendo que o nosso trabalho é algo ruim, é algo que nos incomoda, é algo que nos traz tristeza, é algo que nos coloca para baixo, é algo que é um castigo. Aí você vai dizer assim, porque desde Adão e Eva trabalhar é um castigo. É uma visão. E que triste quem vive assim. Por quê? Porque mesmo essas pessoas que pensam assim, precisam trabalhar. Então essa pessoa, ela chega no trabalho querendo se livrar logo daquilo, ela quer simplesmente cumprir suas horas ou cumprir suas metas, né, e se livrar daquilo e cair fora. Né? E toda a felicidade dela está em olhar para fora do trabalho, em estar distante desse ambiente de trabalho. Essa visão. Ok, eu pessoalmente não compartilho dela. Eu tenho uma visão nesse ponto muito mais reformada, ou, num outro termo, ortodoxa da questão. Eu olho para as Escrituras e consigo compreender, a partir dos textos, inclusive, que nós vamos ler, e de muitos outros, de que o trabalho, na verdade, é o grande ambiente de bênção e o grande ambiente de manifestação dos dons e talentos que o Senhor colocou nas minhas mãos. E que, no fim das contas, eu vou honrar a Deus, não apenas no fim da vida, mas no fim das contas, no fim do dia, no fim de cada tarefa, eu vou honrar a Deus com o fruto das minhas mãos, apresentando a Ele, seja um cliente, seja a um supervisor, seja a um gerente, seja a um chefe, seja a quem for digno de receber o fruto do meu trabalho. E era essa visão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Mas essa é uma visão pessoal, mas não única. Eu encontro base para ela nas Escrituras. Vamos ver o que diz Eclesiastes 3, versículos 12 a 14. Esse textinho de Eclesiastes, o homem mais sábio que já existiu, né? Salomão. Eclesiastes diz assim, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então nós estamos falando de um homem que estava em um processo profundo de depressão, dizendo que a vida não vale nada, de que a vida é correr atrás do vento, dizer que tudo é vaidade, de que tudo que os seus olhos desejaram ele teve, que nada disso completou, e aí ele está dizendo assim, tudo isso era vazio. Aí ele fala assim, olha, o bem da vida está aqui. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. É o básico, é o arroz, o feijão, ou nas palavras de Jesus, é o pão nosso de cada dia, fruto do seu trabalho. Isso é um presente de Deus.
poder construir a sua vida baseado no seu esforço é um presente de Deus. Sei que tudo, continua o texto, sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada pode acrescentar, e disso nada se pode retirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então, Deus apresentar a nós a capacidade de vivermos do fruto dos nossos trabalhos e vencer esse desafio, isso é um mandamento que ninguém pode nos tirar. A alegria da construção daquilo, ninguém nos tira. Se você é um pouquinho mais novo, conversar talvez com a sua avó, talvez com seu avô, talvez com seus pais, sobre como era quando eles compraram a primeira casa, né, com escritura e tudo, que eles tinham um papel, depois de anos pagando, às vezes pagando lá o BNH, o Banco Nacional de Habitação, às vezes pagando o financiamento lá da Caixa, às vezes 17, 15, 20 anos pagando uma propriedade, e aí no final das contas pega a escritura e está lá o nome de que eram proprietários, vê o fruto do trabalho de anos de abnegação, deixando prioridades de lado, deixando desejos, viagens, festas de lado, para poder pagar e ter a percepção de que está dormindo, numa expressão que os antigos usavam, tem um teto sobre a sua cabeça, né? Tem uma propriedade com o seu próprio nome, vê o fruto daquilo. Isso é o que Salomão está dizendo que está aí a felicidade, é ter talvez um prato de arroz e feijão, mas conquistado de maneira honesta, fruto de um trabalho honesto. A Bíblia também nos fala sobre aqueles que não gostam de trabalhar. 2 Tessalonicenses 3, versículos 6 a 12, vai ser muito sério. Paulo vai ser enfático ao falar sobre os que não gostam de trabalhar. Fala assim: mandá-vos, porém, irmãos, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis do irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Está vendo? Ele está dizendo, se afaste do irmão que não gosta de trabalhar. Porque vocês sabem como convém imitar-nos, pois também não nos ouvemos desordenadamente entre nós. Ou seja, nós, apóstolos, que passamos para vocês a tradição, nós trabalhamos com afinco. Então, aqueles que não fazem assim, afastem-se deles. Olha o que o versículo vai dizer: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. O apóstolo Paulo está dizendo, cada vez que eu vou comer um pão, e para comprar esse pão, é um dinheiro que veio de uma oferta de vocês, eu como ele com tranquilidade, porque quando eu pego aquele pão na mão, eu olho para meu dia, eu olho para minha semana, eu olho para o meu mês, e vejo que eu trabalhei com afinco, cuidando do coração de vocês, e que por isso vocês generosamente retribuíram com um pouquinho na casa do Pai, e que esse pouquinho pôde manter o sacerdote ou o apóstolo cumprindo o seu chamado, e assim ele comer dignamente um pedacinho de pão, porque ele não está sendo peso para ninguém. Ele está dizendo para nós nos afastarmos dessas pessoas. Continua o texto, aí ele continua falando, tal, e aí ele vai dizer assim, quando ouvimos que alguns dentre vocês andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, a esses mandamos e exortamos nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. O que está dizendo aqui? Quem ainda não trabalha, tome vergonha e comece a trabalhar. Faça por merecer. Faça o seu papel. Dedique-se naquilo que o Senhor chamou. Lembra da pergunta em espanhol? Dedique-se daquilo que o Senhor te capacitou. Porque dessa maneira você então terá a dignidade de receber a oferta do Senhor. Toda quinta eu tenho uma conversa com alguém da igreja.
eu tenho chamado de, né, uma conversa aqui do Teu Legal, a Quinta Teológica, ela tem sido um ambiente em que as pessoas podem testemunhar. E uma dessas conversas foi com a Dani Migliorini, a Dani e o Nelson. Né, eu conversei com os dois. E eles cuidam da ação social da igreja. É lógico que a gente sabe que existem momentos em que as coisas tomam um revés e que de vez em quando você pode passar por um período sem trabalho, sem ter uma condição financeira adequada e você precisar de uma ajuda. Isso é algo pontual. A Dani salienta isso muito bem. Isso é algo pontual. E aí não há pecado nenhum nisso, em você receber uma ajuda, não há pecado nenhum em você passar 1, 2 meses sem trabalho, né? Às vezes até um período talvez um pouco maior, porque não está conseguindo, porque o ambiente está ruim, porque a economia está com problemas. Ok, mas dentro do seu coração, o desejo ardente do seu coração deve ser de estar trabalhando. A gente acaba estudando outros países e outras culturas, e dentro do sistema inglês, você pode receber o que a gente chamaria aqui de seguro-desemprego, é o valor do seu último salário por até 2 anos. E sabe o que você precisa fazer para receber por 2 anos? Nada, é só não estar trabalhando que você recebe por 2 anos. E aí você pode pensar assim, mas então eu posso trabalhar 6 meses e ficar 2 anos encostado recebendo o salário do governo? Você não entendeu nada, né? Se você pensar assim, você não entendeu nada. Sabe por que o governo lá tem condição de dar até 2 anos? Porque ninguém quer ficar 2 anos dependendo do governo. Ninguém quer ficar 2 anos dependendo de uma ajuda social. Né? A Dani mesmo, na nossa conversa sobre ação social, ela diz, a maior alegria que eu tenho é quando alguém me liga dizendo, olha, eu não preciso mais da ajuda, eu agradeço a ajuda no tempo que veio, mas eu não preciso mais. A ideia é justamente essa. Por quê? Porque o trabalho nos torna mais dignos, o trabalho nos dignifica, o trabalho nos engrandece. Cada vez que nós saímos de casa para trabalhar, nós temos que ter a alegria de dizer, eu vou para o trabalho, e amanhã eu vou de novo, e quando eu voltar, eu volto realizado. Talvez eu volte bem cansado, talvez por uma ou outra questão eu volte um pouco chateado, mas eu volto realizado. O meu melhor nesse dia eu fiz. E não faço porque meu chefe é bravo, e não faço porque eu ganho bem ou porque eu ganho mal. E eu faço porque ali é o meu ministério. Aliás, essa é uma dica, não sou coaching, mas essa é até uma dica meio de coaching. A gente não faz o nosso trabalho pelo nosso salário. Porque se amanhã a vida virasse e eu precisasse dar aula pela metade do preço que eu ganho hoje dando aula, eu daria a mesma aula. Mas se amanhã a minha hora-aula subisse 4 vezes, eu então passasse a ganhar 4 vezes mais do que eu ganho hoje como professor, a minha aula também seria assim. Por quê? Porque na hora que eu paro para ministrar uma aula, eu faço o meu melhor. É lógico que eu espero que daqui a algum tempo a minha aula seja ainda melhor, porque eu espero progredir, né, melhorar a cada dia. Mas o meu melhor possível hoje é o que eu faço hoje. Se você trabalha com algum, por exemplo, às vezes um ofício de mão, tal, né, precisa fazer alguma coisa, construir alguma coisa com a mão, talvez realmente no decorrer do tempo você vai melhorando. Isso talvez traga um reflexo financeiro, mas hoje você faz o seu melhor, dentro de toda a sua capacidade, dentro de toda a sua formação, dentro de tudo que é possível, todas as ferramentas que você tem à mão. Quando nós passamos a olhar para o nosso ministério como para o nosso trabalho, como sendo o nosso ministério, nós passamos a conviver de uma maneira muito mais saudável. Pessoalmente, eu tenho salário porque eu preciso comer, como Paulo disse ali, né? Eu tenho salário porque eu preciso comer. Porque se amanhã nós tivéssemos uma revolução de mentalidade e de sistema em que
não precisasse mais de dinheiro para nada e você pudesse fazer tão somente aquilo que você gosta ou tão somente aquilo que você quer, o que eu faria era ser professor. Continuar ministrando as minhas aulas. Por quê? Porque isso me realiza. Isso é para o que eu fui chamado. É ali conversando, ensinando a palavra, é ali que eu me realizo como pessoa, é ali que eu me dedico. O salário, naturalmente, como consequência, vem, mas é ali que eu continuo convivendo. Se amanhã você não dependesse mais do seu salário, o que você faria? Você continuaria no ofício que está? Você continuaria fazendo as coisas que faz hoje? Essa é uma pergunta muito interessante. E ainda dá tempo de mudar. Salmo 146, versículos 5 a 10, diz o seguinte: Como é feliz aquele cujo auxílio é o Senhor de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus, fez a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, dá vista aos cegos, levanta os abatidos. O Senhor ama os justos, protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva, e frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para todo sempre. O teu Deus, o Rei de Sião, reina de geração em geração. Quando ele fala aqui que Deus fez o céu, Deus fez o mar, Deus fez todas as coisas e sustenta todas essas coisas, nós estamos percebendo que Deus trabalhou e permanece trabalhando. Deus fez e permanece fazendo por cada um de nós. Ser feliz no trabalho é um convite para o qual Deus nos chamou. Essa é parte da nossa identidade. Normalmente, quando alguém perguntar quem a gente é, você vai responder o seu nome e normalmente vai dar a profissão. Em alguns casos, a profissão vem até junto ao nome, né? As pessoas, por exemplo, eu não me ofendo em nada se alguém me chamar de Alan, tá? Então, se você convive comigo, você sabe, você pode me chamar de Alan, não tem problema nenhum. Mesmo aqui na igreja, pode me chamar de Alan, não tem problema nenhum. Teve uma das conversas do Teu Legal que a pessoa me chamou Alan. Não, desculpa, pastor Alan. Eu falei, não, pode chamar de Alan, não tem problema. Mas a ideia, por exemplo, de colocar um pastor diante do nome, já identifica a pessoa, né? Já diz o que ela faz. Então, o nosso trabalho é parte essencial da nossa atividade, é parte essencial do nosso pensamento, é parte essencial das características que nós carregamos. Existem pessoas para quem o trabalho é uma realização pessoal, existem outras para quem o trabalho é a possibilidade da realização dos desejos pessoais. Não entendeu? Ok, vou explicar. Existem pessoas para as quais, né, existem pessoas cujo trabalho em si, o próprio trabalhar já é o ideal. A pessoa tinha o sonho em ser determinada profissão, ter determinada profissão e conseguiu sobreviver daquilo. Então, era um engenheiro e conseguiu viver da engenharia. É um missionário e consegue viver da missão. É um cozinheiro e consegue viver da cozinha. Ok, legal. Ótimo quando isso acontece. Existem outras pessoas para quem não é assim. Existem pessoas para quem o trabalho é uma fonte de renda para que ela possa realizar os seus desejos. Por exemplo, a pessoa gosta muito de viajar, mas não quer trabalhar com turismo, não quer trabalhar com nada relacionado a viagens. O que ela faz? Ela trabalha em alguma outra profissão e, de tempos em tempos, quando tem férias, quando tem um feriado prolongado, quando tem uma possibilidade, essa pessoa, então, vai viajar. Seja qual for, se na realização do trabalho ou se tendo o trabalho como fonte de provimento para a realização das suas tarefas, em qualquer um desses ambientes, olhar o nosso trabalho como uma bênção
é uma realização da essência daquilo para a qual Deus nos chamou. Isso porque Deus, ao chamar as pessoas para si, Deus, ao permitir que o Espírito Santo nos trabalhe em nós e desperte em nós a consciência da nossa natureza pecaminosa, da necessidade de perdão de Deus e de que esse sacrifício foi cumprido por Cristo Jesus, esse é o caminho da salvação. Quando Deus nos permite que nós sejamos chamados de filhos de Deus, nesse instante Deus também nos dá um dom. Esse dom pode permanecer conosco durante muito tempo. Existem alguns dons que a Bíblia vai relatar, como por exemplo no meu caso o dom de mestre. Eu sei ser professor, então existe o dom de mestre. Existem outros que vão ter outros dons, e a Bíblia vai relatar esses dons. Mas existem dons que não estão relatados na Bíblia e que nem precisam estar. Por exemplo, o dom de desenho. Você já ouviu falar de dom de desenho? Não? Você já imaginou um engenheiro que não sabe que não tem o dom de desenho? O prédio dele vai ser torto, vai cair, não vai se sustentar, vai ficar uma obra estranha. Umas paredes tortas, ainda que não caia, mas umas paredes tortas. Então, o desenhar, a habilidade de um desenho, ainda que seja um desenho técnico, tá? Nem estou falando do desenho artístico, Desenho técnico. Fazer uma reta perfeitamente reta, uma coluna e uma travessa completamente perfeitas, tal. Todo desenho arquitetônico para poder fazer os cálculos devidos, tal. Tudo isso é um dom. É uma capacidade, um dom que Deus dá a quem está na engenharia. Ter o dom, por exemplo, de uma frieza. Já pensou? O dom de ser frio? Já pensou um psicólogo que você chega no consultório para contar os seus problemas, ele começa a chorar junto e começa a contar os dele, e aí você termina a sessão consolando o seu psicólogo? O distanciamento, a frieza, a distância e a separação que o psicólogo tem como profissional do seu cliente é um dom, porque ele também não pode ser extremamente distante, ele precisa estabelecer ali laços de confiança e de caminhada, mas também não pode ser muito próximo, porque senão ele se contamina com aquilo. Ele passa a viver o problema do outro, e em vez de ter na frente 2 curados, nós vamos ter na frente 2 doentes. Então, qual é a distância correta? Essa medida é o dom que Deus dá ao psicólogo. Ou, no caso de um médico, você já pensou um médico que não pode ver sangue? É uma frieza cortar uma pessoa, é uma lesão, pense, um bisturi é uma faca, eu estou enfiando a faca em uma pessoa. Ah, mas é uma cirurgia, é para o bem dela. Ok, mas eu estou fazendo um corte numa pessoa. Quando você está passando o bisturi ali e começa aquele sangue jorrar, você tem a tranquilidade de saber que você está fazendo aquilo com uma determinada técnica para o bem daquela pessoa. Então, ter todo esse cuidado. Essa é uma frieza que o médico precisa ter. São dons que o Espírito vai dando a cada um. Para quê? Para que nós sejamos bênção nesse ambiente de trabalho. Viu que você não precisa nem, às vezes, ter lá a Bíblia aberta em cima da mesa, ou passar ungindo a mesa de todo mundo. Faça isso, ore, não tem problema. Ore pelo seu ambiente de trabalho, ore pelo chefe, ora pela equipe, ora pelos colegas de trabalho, não tem problema nisso. Mas o nosso destaque, o nosso dom não está nisso. Existem pessoas cuja própria presença próximo a nós já é uma alegria tremenda. Por quê? Porque a pessoa realiza o seu dom, o seu trabalho dessa maneira. Eu, essa semana, dentro das traduções, na segunda-feira, atendi um rapaz que está abrindo uma empresa no Paraguai. E então ele precisava traduzir os documentos dele para viajar para o Paraguai. Só que ele viajava na terça. E aí ele precisava e na segunda tarde ele estava retirando os documentos. E agora, como eu faço? Eu falei, não tem problema, calma, a gente dá um jeito. Quando você pegar o documento lá no cartório, você já tira a foto e manda a foto do documento para mim. Eu não posso fazer a tradução sem ver o documento. Então eu já vou fazendo a tradução. Quando você chegar aqui em casa para retirar,
Ao invés de eu pegar o documento e aí começar a fazer, eu já fiz o documento, quando você chegava, você me apresenta o documento, eu confiro, vejo que realmente é um documento verdadeiro, né, que não tem nenhuma adulteração, e te entrego a tradução. Você vê? É olhar para o próximo, entender a dor do próximo e colocar o nosso talento a favor disso. Deus nos usa para o trabalho e usa o nosso ambiente de trabalho como um dos melhores meios de evangelização, como um dos melhores meios de apresentação do reino de Deus. Pegar um funcionário que realmente que teme o Senhor e que leva o seu trabalho como seu ministério é a melhor coisa que pode acontecer para uma empresa. Não porque ele é crente, não porque ele vai na igreja no domingo, não porque ele dá o dízimo, mas porque ele olha para aquilo dizendo: Deus me constituiu, me deu um dom para eu ser bênção nesse trabalho e para que nesse ambiente de trabalho eu possa fazer o meu melhor. E o meu melhor de hoje será ainda menor do que o meu melhor amanhã, porque a cada dia eu vou melhorando e aprendendo e me dedicando mais. Isso é muito sério. Na terça-feira, numa das bancas de TCC, elas estão acontecendo todas online agora, eu entrei na sala e o professor que ia dirigir a banca não estava conseguindo entrar. Então estavam ali os professores conversando, o aluno também, e ele falou assim: professor, eu gostei muito da sua aula que o senhor ministrou para nós, tal, sobre vocês viram aqui que eu fiz de Páscoa, aqui eu mostrava os quadros e falava a partir dos quadros da teologia que estava implicada ali, né? Esse foi o especial de Páscoa que eu fiz, inclusive lá no Teu Legal. E aí eu fiz algo semelhante ali com os alunos, tal, mostrando obras de arte e trazendo a teologia que havia por trás daquela representação na obra. E aí ele falou assim: foi muito legal. Aí eu falei: pois é, você gostou? Eu levei uma semana para preparar aquilo. Peraí, professor, mas a aula era 40 minutos. Então, foi uma semana de trabalho para resultado de uma apresentação em 40 minutos. Estou há algumas semanas incumbido de pregar hoje, mas para gravar hoje, eu vou ter 45 minutos de gravação, né? Praticamente uma aula. Mas para isso eu levei quase 4 horas montando todo o esboço de hoje. 4 horas de oração, de pensar o que o Senhor queria que eu falasse à igreja, de perceber como o trabalho é precioso, de perceber que a minha vida tem sido, como tem sido a minha vida com relação ao trabalho, para poder chegar aqui e testemunhar aos senhores. Não existe trabalho indigno. Ou melhor, existe. Existe trabalho indigno. Existe trabalho indigno. Preciso me corrigir. O trabalho indigno, ele se estabelece quando nós estamos diante de patrões ou condições de trabalho que às vezes não são favoráveis. Eu, em uma entrevista de emprego para uma editora, eu queria ser revisor nessa editora. E eles não tinham vaga de revisor. Eles me chamaram para uma vaga de revisor, mas não tinha. E aí a ideia era trabalhar como vendedor, representante. Eu fui à entrevista, queria conhecer a proposta, tal, fui à entrevista. A entrevista durou 7 minutos. Dos 7, 6,5 quem falou foi o entrevistador. Ele simplesmente apresentou a empresa. E aí ele disse nessa conversa, você via que era uma fala ensaiada, até porque tinham outros 15, 20 candidatos ali, ele falava assim: eu sei que uma entrevista de 5 minutos não dá para conhecer a fundo a pessoa, mas... E aí ele falava do trabalho. No resumo, eu tinha que visitar uma série de lojas e livrarias, apresentando o catálogo da empresa e efetuando as vendas. Eu não sou um bom vendedor. Não sou. Tem gente que eu não sou. Né? Ok, eu dou uma... Essa é uma falha que eu tenho, eu não sei vender as coisas. Não sou bom vendedor.
E ainda tinha que ser com o meu carro e eles tinham a ajuda de um tanque. Aí eu falei, né, dava um tanque de combustível. E aí eu perguntei, e se eu gastar mais de um tanque no mês? Ah, não, aí é por sua conta porque nós não fazemos controle de quilometragem. E quanto que eu tenho que vender? Existe, né, um mínimo e uma comissão para vender, para ser atingida. Falou, então, se você não atingir a comissão, o mínimo, você... Sabe aquelas condições que você praticamente pagava para trabalhar? Esse é o tipo de trabalho indigno. Quando eu digo que não há trabalho indigno, é que qualquer ser vendedor, por exemplo, não é indigno. Indignas são as condições daquela oferta. Ser professor não é indigno, ser qualquer trabalho, todo trabalho tem o seu valor. E aí eu já falei isso uma vez numa aula, um aluno falou assim, e o traficante? Quis me pegar ele, né? Falei, então, até esse trabalho é digno, porque ele vende. Né? Então, na verdade, ele é um vendedor. E ser vendedor não é indigno. Indigno é ele vender esse determinado produto porque isso é contra a lei. Mas veja que o ato de vender não é indigno. Não há problema nenhum em ter lucro. Ao contrário, né? A gente trabalha e quer ver o fruto desse trabalho. Então, quem trabalha especialmente no comércio precisa ver o lucro acontecendo, né? E acontecer o lucro. E não há pecado nenhum nisso. Não há pecado nenhum em você crescer no seu trabalho. Não há pecado nenhum em você almejar posições mais altas. Não há pecado nenhum em você não almejar posições mais altas. Às vezes você está feliz em determinada posição e está abrindo uma gerência, está abrindo uma supervisão em uma determinada área, ou às vezes até na sua área, e você fala assim, não, mas eu não quero crescer, eu estou feliz aqui no meu trabalho. Ok, não é errado você se satisfazer no seu trabalho e não querer crescer, como também não é pecado você querer crescer. Cada pessoa tem um planejamento de carreira e não há problema nenhum nisso. Então, se desvincula disso, não é pecado ter lucro, não é pecado enriquecer com trabalho digno, não é pecado almejar postos mais altos, também não é pecado satisfazer-se com o posto em que você está. Né? Se você tem potencial para crescer, cresça, senão tá bom, não tem problema. Tá ótimo nessa posição em que eu estou. Mas quando você trabalhar, quando você levantar da sua casa, amanhã ainda é quinta-feira, quando você trabalhar, quando você levantar da sua casa para trabalhar, quando você chegar no seu ambiente de trabalho, tome aquilo como seu ministério. Você não precisa ser o evangelista, você não precisa ser o Billy Graham de sentar na hora do intervalo, abrir a Bíblia e ensinar todo mundo. Se você estiver num ambiente em que isso naturalmente aconteça, trabalhe com afinco. Você quer ler a Bíblia então no teu intervalo? Então senta lá e lê a tua Bíblia no teu intervalo. Deu a hora de trabalhar, volta 5 minutos antes, vai lá, lava a mão, escova o dente e tal. Na hora de voltar a trabalhar, já está sentado lá trabalhando. Dali a pouco, você vai fazendo isso como rotina. Dali a pouco o teu colega vai perguntar, mas o que você está lendo? Que legal. Aí você fala, então, estou lendo aqui, estou lendo, estou lendo os Salmos aqui, olha que interessante como ele fala aqui nesse trecho, olha que interessante como ele fala isso. Eu estou lendo aqui o Apocalipse, ou estou lendo aqui Gênesis. Você já viu lá na Record a novela que está passando? Tal? Então, estou lendo aquele trecho da novela. Sabe? Cria ali uma curiosidade. Como pode ele não sai para o happy hour, ele não sai para beber com os colegas do trabalho, mas ele está toda segunda aqui feliz e sorridente. Ele não traz atestado só, né? Fulano quando está doente, não precisa nem trazer atestado. Traz atestado para formalizar, mas quando ele liga na empresa e diz que está doente, realmente, a gente sabe que ele está doente. Não é porque teve acampamento da igreja no fim de semana anterior, e aí ele está muito cansado e arranja um atestado na segunda de manhã. Torne seu trabalho como uma fonte de bênção, como seu ministério. Leve esse trabalho muito a sério. Entenda que o Senhor te colocou ali no seu trabalho. E se ali não é o lugar em que você pode exercer a plenitude do seu potencial, ore para Deus que Ele te dê um trabalho, ou numa outra posição, ou talvez até uma outra profissão, na qual você possa trabalhar com afinco e receber a grandiosidade da alegria do seu trabalho. Naturalmente, o
reflexo financeiro virá, naturalmente você terá um desprendimento com relação ao seu salário, o seu salário vai produzir muito mais, porque você não precisa gastar com outras alegrias, né, buscando outras alegrias, então você não vai precisar gastar tanto com entretenimento, porque trabalhar vai ser uma grande bênção. E eu desejo de coração que isso aconteça sobre a sua vida. Eu queria encerrar a nossa conversa de hoje orando para que isso aconteça. Vamos orar? Senhor, eu coloco nas tuas mãos o trabalho, a profissão, a dedicação de cada pessoa que nos acompanha aqui. Coloco nas tuas mãos os nossos chefes, coloco nas tuas mãos os nossos subordinados, coloco nas tuas mãos os nossos clientes, os nossos fornecedores, que todos aqueles que interagem conosco, de alguma forma, por meio do nosso trabalho, sejam impactados, não pelo versículo que a gente deixou, não pelo adesivo com o versículo que está no nosso carro, não pelo peixinho que está no chaveiro do meu armário, mas porque eles, ao olhar para mim, veem uma pessoa que entra para trabalhar, que começa a trabalhar e que tem nesse trabalho a realização pessoal da própria vontade de Deus. Que nós possamos ser sal e luz nas nossas funções, que nós possamos ser sal e luz nos nossos ambientes de trabalho e que naturalmente isso resplandeça para todos aqueles que interagem conosco, para que ao olhar para nós eles possam enxergar pessoas dedicadas a ter aquela função como realmente um ministério, como realmente um ofício. Eu abençoo o trabalho de cada um, que o salário deles possa condizer à alegria que cada um terá em seu trabalho, cada uma das adversidades que caiam por terra agora, e que nós possamos estabelecer o nosso ministério e exercer o nosso dom no nosso ambiente de trabalho. Abençoa o fruto das nossas mãos, abençoa a nossa mesa, a nossa família, faz com que nunca falte sobre ela, que nós possamos ser generosos em dividir com aqueles que necessitam, com aqueles que ainda não entenderam o valor do trabalho e especialmente por aqueles que estejam passando por qualquer necessidade e dificuldade nesse tempo. Que o nosso trabalho seja bênção e que nós possamos testemunhar o amor de Deus e a transformação que o Evangelho provoca em cada momento no nosso ambiente de trabalho. É o que eu te peço, desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu normalmente termino as mensagens pedindo que você compartilhe ela, que você envie para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. Eu vou pedir com todo carinho que você hoje não faça isso. Que você guarde ela na gaveta. Guarda ela no seu coração. Talvez compartilhar com seu irmão, talvez compartilhar com sua esposa, talvez compartilhar com seu amigo. Mas com o seu colega de trabalho ainda não. Trabalhe essa semana duro. Trabalhe essa semana com dedicação. Trabalhe essa semana com muita seriedade. Pergunta talvez para o seu chefe como você pode melhorar. Pergunta para o seu cliente o que ele tem achado do seu trabalho. Faz uma análise de como você tem sido. Corrige naquilo que você precisa corrigir. E aí, quando perguntarem para você o que aconteceu que você está trabalhando diferente, o que aconteceu que você está trabalhando agora com um sorriso no rosto, aí sim você volta. Essa mensagem vai ficar gravada aqui. Então você volta, pega essa mensagem e fala assim, olha, teve um pastor lá da IBBR que ele falou sobre trabalho e ele falou que meu ambiente de trabalho é meu ministério. Então eu mudei e preciso compartilhar contigo a mudança que aconteceu. E aí você manda essa mensagem para ele. Muda primeiro. Faz com que as pessoas notem essa mudança. E aí espalha essa mensagem. Quando todos nós entendermos que o nosso trabalho é a nossa fonte de bênção, ninguém nos segura. Por enquanto, eu encerro o meu trabalho de hoje. Aqui, eu encerro por aqui. Agora eu vou para casa, vou continuar os meus estudos, ainda tem algumas coisinhas para corrigir, ainda tem algumas coisinhas para fazer, mas eu encerro por aqui, pedindo a Deus que abençoe
a sua família, que abençoe a sua casa, mas hoje em especial que abençoe o seu trabalho. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e especialmente sobre o seu trabalho, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.